satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a um apêndice do nosso trimestre. Os irmãos sabem que, por vezes, quando nós encontramos um tema do trimestre da Escola Bíblica Dominical e vemos a possibilidade de complementá-lo com assuntos que não foram diretamente tratados na revista da Escola Bíblica Dominical, mas que podem servir de adendo, de apêndice, nós sempre, então, fazemos estas pré-aulas e os textos de apoio e mais os slides do apêndice. Longe de nós de dizer que houve incompletude na lição da Escola Bíblica Dominical. Mas são temas que não foram diretamente tratados e que nós entendemos que merecem um pouco de uma meditação mais a miúde, uma pormenorização, e por isso, então, nós fazemos este apêndice. Neste quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E nós tivemos na lição, no plano das lições desse trimestre, a lição de número 2, que trata sobre as promessas de Deus para Israel, e a lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. E todos nós sabemos que o mundo para Deus tem apenas 3 povos. Se formos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, aliás, 32, 1 Coríntios 10 e 32, e nós vamos ler aqui na versão Nova Almeida Atualizada, que também é uma versão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Diz o texto: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então, vemos aqui com clareza que o texto bíblico diz que para Deus somente há 3 povos na face da terra: os gentios, os judeus e a igreja. E o nosso trimestre tem uma lição dizendo quais são as promessas de Deus para Israel, para os judeus, e quais são as promessas de Deus para a igreja. Por isso, então, resolvemos fazer um apêndice com as promessas de Deus para os gentios. Sim, além de haver promessas para toda a humanidade, que são as chamadas promessas gerais, né, são promessas para toda a humanidade, como, por exemplo, a promessa da salvação. Em João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, nós encontramos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma promessa para toda a humanidade. São as promessas gerais. Agora, a lição 2 e a lição 3 deste trimestre nos falam de promessas que nós chamamos de promessas nacionais. Por quê? Porque são promessas dirigidas a um destes 3 povos que existem sobre a face da terra na ótica divina. Então, nós temos promessas para Israel, promessas para os judeus, como, por exemplo, a promessa da herança da terra de Canaã. A terra de Canaã foi dada para os judeus. É uma promessa feita por Deus para Israel. Nós também temos promessas para a igreja de Deus. A igreja, este povo formado tanto de judeus quanto de gentios,
que creem em Jesus Cristo, ela tem promessas, esse povo tem promessas dirigidas a eles por Deus. Por exemplo, a promessa do arrebatamento. Muito brevemente, pois os fatos aí, os sinais estão todos cumpridos, Jesus virá levar a sua igreja para as mansões celestiais. Uma promessa para a igreja. No dia do arrebatamento, só a igreja vai subir. Quem tiver morrido em Cristo ressuscitará primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados, e todos se encontrarão com o Senhor nos ares. Todos os integrantes deste povo chamado igreja. E aqui na terra vão ficar os judeus e os gentios. Então, essa é uma promessa para a igreja. Mas existem promessas para os gentios. É por isso que este nosso apêndice é as promessas de Deus para os gentios. Os gentios também receberam promessas de Deus, que não são nem para a igreja, nem para os judeus. Então, são estas promessas de Deus para os gentios que nós iremos estudar neste apêndice ao trimestre. Judeus, gentios e igreja de Deus. Quem são os gentios? Quem são os gentios? E aí nós vamos observar que os gentios são aqueles descendentes de Noé. Aliás, os rabinos judeus, os mestres da lei judaica, eles costumam chamar os gentios de filhos de Noé. Por quê? Porque eles são descendentes de Noé. Nós sabemos que os gentios, eles são os descendentes de Noé. Noé e sua família foram poupados no dilúvio, quando, por causa do pecado da humanidade, Deus resolveu destruir a humanidade, destruir toda a carne. É o que nós lemos lá no livro do Gênesis, no capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, o texto bíblico diz que Deus, com o dilúvio, destruiu toda a humanidade, mas Noé e sua família foram poupados. Quando Noé saiu da arca, depois do dilúvio, Deus determinou que ele e sua família repovoassem a terra. Gênesis capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Então Deus mandou que Noé repovoasse a terra, enchesse a terra, se multiplicasse. A mesma ordem que ele deu a Adão, ele agora dá a Noé. E realmente Noé e sua família começaram a repovoar a terra. No capítulo 10 do livro do Gênesis, os irmãos encontram o que os estudiosos da Bíblia chamam de a Tábua das Nações. E os irmãos vão ver ali toda a descendência imediata de Noé. Noé, então, cumpre esta ordem de Deus e a terra começa a ser repovoada, havendo apenas um povo que falava a mesma língua. É o que nós lemos lá em Gênesis capítulo 11,
versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, esta comunidade pós-diluviana, esta sociedade pós-diluviana, ela se forma, vai se multiplicando, mas ela se rebela contra Deus. A ordem de Deus, qual foi? Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. No versículo 7 do capítulo 9 de Gênesis, Deus reforça isto. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Mas os descendentes de Noé, embora tenham se multiplicado, eles não quiseram povoar a terra. Quiseram ficar restritos no lugar onde estavam, que era a terra de Sinar, ou seja, a Mesopotâmia, a região que hoje corresponde ao Iraque, que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Uma planície muito fértil, que possibilitava facilidade de locomoção e facilidade de criação de animais e facilidade de plantações. Era um lugar muito bom para se viver. E por isso as pessoas não queriam sair dali, embora Deus assim tivesse determinado. Lá em Gênesis, no capítulo de número 11, fica bem claro isso. Versículo 2: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, eles deliberadamente desobedeceram à ordem de Deus, se rebelaram contra Deus. E desta vez, não houve nenhuma família que ficasse obediente a Deus, como foi antes do dilúvio, em que Noé e sua família se mantiveram fiéis a Deus. Pelo contrário, todos se rebelaram contra Deus. E Deus, que já havia prometido não mais destruir a humanidade por causa da imaginação perversa dos seres humanos, lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então Deus havia feito uma promessa, que é uma promessa geral e uma promessa incondicional, de que nunca mais destruiria a humanidade. Então, diante da rebelião geral e generalizada de toda aquela sociedade pós-diluviana, dos filhos de Noé contra Deus, Deus então confunde as línguas. E ao confundir as línguas, obrigou que eles se separassem, porque sem comunicação não há comunhão. O texto bíblico diz em Gênesis, capítulo 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Deus, então, ao confundir as línguas, fez com que aqueles filhos de Noé se separassem e cada um fosse para um canto, para construir cada um a sua sociedade, a sua civilização.
E assim Deus separou aquelas nações, separou aquela sociedade que deu origem às nações, que deu origem a gentes, que deu origem aos gentios. Então, quem são os gentios? Os gentios são aqueles que, oriundos daquela sociedade única pós-diluviana, foram espalhados pela terra na confusão das línguas no episódio da Torre de Babel. São os filhos de Noé que se espalharam. É por isso que, na versão Almeida Revista e Corrigida, os gentios eles são chamados de nações, de gentes e de gentios. Lá em Gênesis 10:5, o texto bíblico diz: por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Como eu disse, o capítulo 10 do Gênesis é conhecido como a Tábua das Nações. Depois da confusão das línguas, se formaram 70 nações, que deram origem depois a muitas outras. Hoje nós temos milhares de nações na face da Terra. São pessoas da mesma família, que têm a mesma língua, que têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas tradições. Com a confusão da língua surgiram as nações, que são os gentios. Mas a Bíblia sempre fala em nações. A Bíblia também fala em gentes. E quando a Bíblia fala em gentes, está falando também a respeito destas nações, dos filhos de Noé. É o que nós lemos, por exemplo, a primeira vez que essa expressão aparece, na versão Almeida Revista e Corrigida, em Levítico, capítulo 18, versículo 24. E banhará a sua... Levítico 18 e 24. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Então, aqui é a primeira vez que na versão Almeida Revista Corrigida vem a expressão gentes, que quer dizer nações, que se referem aos gentios. E, por fim, a expressão gentios. Então, a Bíblia usa 3 expressões na versão Almeida Revista e Corrigida: gentes, nações e gentios. Segundo Reis, capítulo 16, versículo 3, é a primeira vez que a palavra gentios aparece na versão Almeida Revista e Corrigida. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Então, aqui também nós temos a menção de todos os povos, menos Israel, como gentios. São os filhos de Noé. Então, visto quem são os gentios, vamos ver quais as promessas que Deus deu para todos os gentios. Aqui nós vamos ter 2 tipos de promessas. Promessas dadas a todos os gentios. São promessas nacionais, como nós temos chamado ao longo do trimestre. As promessas para a igreja, para Israel, e agora a nossa análise é a promessa para os gentios. E depois também veremos promessas que Deus fez para nações específicas. E aqui, quando nós falamos em promessas a nações específicas, ou seja, aquelas nações que começaram na confusão das línguas, começando com 70 nações, que estão lá no capítulo 10 de Gênesis, e depois outras nações que surgiram ao longo da história. Então, nós temos na Bíblia Sagrada promessas para todos os gentios,
mas também nós temos promessas para nações específicas, né? Então, por isso, até na primeira lição do trimestre, nós dividimos as promessas, classificamos as promessas em promessas gerais para toda a humanidade, promessas nacionais para cada um dos três povos, promessas a nações específicas, promessas grupais, quer dizer, a grupos de pessoas que não chegam a constituir uma nação, e promessas individuais, que são promessas feitas a pessoas em especial. Quais são as promessas para todos os gentios? A primeira promessa que nós temos para todos os gentios vem no momento mesmo que Deus resolve formar um novo povo. Como todos os gentios haviam se rebelado contra Deus, Deus tinha que fazer um outro povo para neste povo vir o Salvador, porque todos os outros haviam se rebelado contra Deus. Todos os outros haviam desobedecido a Deus, rejeitado glorificar a Deus. Então não poderia o Salvador nascer de nenhum daquele povo que havia se rebelado. Aquele povo que deu origem a 70 nações, que deram origem a outras nações, o Salvador não poderia vir dali. É por isso que Deus, então, diante da rebelião dos gentios, vai formar um novo povo, que é o povo de Israel. E, para formar este novo povo, Deus chama Abrão, lá em Ur dos Caldeus, que era uma das principais, se não a principal cidade do mundo naquele tempo. Quando Deus chama Abrão, ele traz a primeira promessa para todos os gentios. Olha como Deus é, irmãos. Há coisas que me chamam a atenção. No momento em que Deus, rejeitado foi pelos gentios, e vai formar um novo povo, naquele mesmo instante, Deus já faz uma promessa para os rebeldes. Esse é o Deus a quem nós servimos, o Deus misericordioso, o Deus salvador, o Deus que quer o bem do ser humano. Qual é, então, esta primeira promessa dada aos gentios, no momento mesmo da chamada de Abrão? Gênesis, capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta é a primeira promessa que Deus dá para os gentios. É que eles seriam abençoados se abençoassem o povo de Israel. Todo e qualquer gentil, toda e qualquer nação que abençoa os israelitas, ele é abençoado. Toda e qualquer nação, todo e qualquer gentil que amaldiçoa o povo de Israel é amaldiçoado. Ao longo da história, nós vemos isto. O Egito, enquanto abençoou Israel, os filhos de Israel, ele era uma potência mundial, ele tinha prosperidade, ele tinha toda a hegemonia. Quando um faraó começou a perseguir, a maltratar, a escravizar os filhos de Israel, a querer destruí-los, o Egito sofreu uma ruína. Uma ruína. Isso aqui, irmãos, foram os próprios funcionários de Faraó, os membros da elite do Egito, que falaram isto para o próprio Faraó. Nós lemos lá em Êxodo, capítulo
10, ou capítulo Gênesis, capítulo Gênesis não, irmãos, ó, Êxodo, capítulo 10, versículo 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Veja a situação que o Egito estava, e ainda a gente estava na no meio das pragas, ainda não tinham acabado as pragas, ainda estávamos ali na praga dos gafanhotos, que é a oitava praga, mas o Egito já estava destruído. São os próprios servos de Faraó que dizem. Por quê? Porque Deus deu uma promessa para todos os gentios, que ele abençoaria os que abençoassem os filhos de Israel e amaldiçoaria os que amaldiçoassem o povo de Israel. Nós temos que entender isto, irmãos, entender isto claramente. Várias passagens na história, não história, só história bíblica, mas na história da humanidade. Nós vemos o fim de todos aqueles que amaldiçoam, que são inimigos dos filhos de Israel. Então, esta é a primeira promessa a todos os gentios: abençoar os que abençoarem os filhos de Israel, e são amaldiçoados os que amaldiçoarem os filhos de Israel. E aqui, irmãos, é interessante, nesta lição nós vemos isso com muita clareza, que quando nós falamos em promessas de Deus, nós sempre pensamos em bênçãos. Mas nem sempre. Às vezes Deus faz uma promessa de maldição, porque Deus não só recompensa e galardoa o que lhe serve, o que lhe é obediente, como também castiga aquele que é desobediente, que é rebelde. Então, existem promessas de Deus, porque promessa é o que é? É um ato pelo qual Deus fala que irá fazer algo, que para ele já está feito, porque para Deus não há o tempo. Mas para nós é algo que Deus fala hoje que vai acontecer no futuro. E pode ser tanto o bem quanto o mal. Nesta promessa aqui, Deus abençoa aqueles que abençoam os filhos de Israel, mas Deus também amaldiçoa aqueles que amaldiçoam os filhos de Israel. Nós temos hoje, lamentavelmente, um exemplo no nosso próprio país. O governo anterior era amigo de Israel. E o Brasil, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio aos problemas internacionais, ele não deixou o povo passar fome, não teve acerto nas políticas exercidas, e o país foi um dos que mais soube administrar durante a pandemia, e o país teve crescimento durante este período. Mudou-se o governo, e agora nós temos um governo inimigo de Israel. E estamos completamente prejudicados no campo político, no campo econômico, no campo social. Por que isto? Porque a palavra de Deus é a verdade. Deus abençoa os que abençoam os filhos de Israel. Deus amaldiçoa os que amaldiçoam os filhos de Israel. Então, nós observamos aqui que esta é a primeira promessa feita para os gentios. Mas, em seguida, Deus faz uma outra promessa para os gentios. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ainda em Gênesis 12 e 3. Então, os gentios, eles são, é prometido aos gentios que em Abraão, na descendência de Abraão, que é Jesus Cristo, haveria bênção para todas as famílias da terra. Aqui, Deus reforça
a promessa da salvação. A promessa da salvação é uma promessa geral, é uma promessa para todos os seres humanos. Mas aqui, Deus diz que em Cristo seriam benditas todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações. Deus promete que Jesus salvaria os gentios. Deus promete a salvação também para os gentios. Então, assim, nós temos aqui esta segunda promessa de Deus, né? Inclusive, esta promessa de Deus, ela é reforçada pelo profeta Isaías, lá no capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então, iria produzir justiça, iria produzir a justificação. Os gentios também seriam alcançados pelo Messias, pelo Cristo. É por isso até que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? E quando se fala aqui em grego, nós estamos falando dos gentios, né? A expressão grego em um Novo Testamento muitas vezes significa não aquele que é oriundo da Grécia, mas o não judeu, o gentio. Então, aqui essa é a expressão, né? Então, tanto do judeu quanto do gentio. Né? Paulo também, lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 11, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, aqui é o cumprimento dessa promessa. Deus prometeu aos gentios que em Cristo eles também alcançariam a salvação. A promessa da salvação também foi feita especificamente para os gentios. Por isso que o apóstolo Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Atos, capítulo 26, versículo 16. Mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Então, Deus enviou Paulo para pregar o evangelho aos gentios, porque ele havia prometido salvar os gentios. E aqui, na própria chamada de Abrão, nós temos este o cumprimento desta o momento em que Deus proferiu esta promessa. Então, aos gentios foi prometida a salvação em Cristo Jesus. Então, a salvação em Cristo Jesus foi prometida aos gentios. Ainda referindo-se a esta profecia, também no mesmo capítulo 42 do profeta Isaías, nós encontramos a seguinte promessa, 42 e 6.
Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Então, uma outra promessa é que Jesus seria a luz dos gentios. Os gentios que estavam em trevas espirituais teriam a luz, e esta luz é o Senhor Jesus. É por isso que Jesus diz que, ele diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Ele não era apenas luz para Israel, ele era a luz do mundo. Então, lá em João 8:12, Jesus diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus seria a luz dos gentios, é o que diz Isaías 42:6. E neste ponto, nós nos lembramos do que está escrito lá em Isaías, capítulo 9, versículo 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus é a luz dos gentios. Observem que interessante, o profeta diz que o ministério de Jesus se iniciaria, se teria aí a sua proeminência na Galileia dos gentios. Aliás, a palavra Galileia, que é a região norte da terra de Israel, quer dizer terra dos gentios. A Galileia, por quê? Porque os gentios moravam ali, né? Quando muitos gentios estabeleceram cidades, foi mais ali no norte de Israel. E nos dias de Jesus, havia algumas cidades construídas pelos gentios com costumes gentílicos, e principalmente lá no norte da Galileia, no norte de Israel, que é a Galileia, e, em particular, uma cidade que nos dias de Jesus se chamava Cesareia de Filipe. Foi ali, inclusive, que Jesus revelou a igreja. Quando ele estava em Cesareia de Filipe, ele perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E aí o Pai revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus revela o mistério da igreja, porque a igreja seria formada por judeus e gentios. Então é nessa cidade de Cesareia de Filipe, onde havia muitos templos para deuses gentílicos, para os deuses chamados pagãos, né? Porque os gentios também são chamados de pagãos. Eles É neste lugar que o Pai revela que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador de judeus e de gentios. É a luz dos gentios. Jesus é a luz dos gentios. A doutrina de Jesus, o ensino de Jesus, a igreja de Jesus trouxe iluminação espiritual, moral, social, política e econômica para todas as nações. Hoje, quando falamos em direito, em moral, nós lembramos dos direitos humanos. Existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Há um respeito, pelo menos na teoria, há um respeito à dignidade da pessoa humana, mas tudo isso é resultado da doutrina cristã, dos ensinos de Jesus.
Se hoje há, pelo menos retoricamente, um respeito ao ser humano, isso se deve à palavra de Cristo, ao ensino de Cristo. Cristo é a luz dos gentios. É em Cristo e em seus ensinos e em sua doutrina que nós encontramos o que nós temos de sublime e de esplendoroso no meio da humanidade. Porque Jesus foi prometido para ser a luz dos gentios. É mais outra promessa feita aos gentios. Neste mesmo episódio de Cesareia de Filipe, Jesus revela a igreja. E ao revelar a igreja, ele também confirma-se que haveria a salvação, seria extensiva aos judeus. O próprio Jesus diz isso claramente no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, também prometido foi que os gentios seriam unidos aos judeus e formariam um novo povo, que é a igreja de Deus, a igreja do Senhor. Então, aqui nós temos estas promessas para os gentios. É a promessa para todos os gentios. Mas existem promessas, como eu disse para os irmãos, não existem só promessas de bênçãos. Aliás, em relação aos gentios, nós temos muitas promessas de castigos. Por quê? Porque os gentios são rebeldes contra Deus. Eles desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus deliberadamente. Por isso houve a confusão das línguas e a geração de todas as nações hoje. E a Bíblia é muito clara. Quando a pessoa não crê em Cristo, a ira de Deus sobre ela permanece. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, os gentios estão debaixo da ira de Deus, assim como os judeus. Só que os judeus foram formados para ser o povo santo e reino sacerdotal. E, portanto, há uma promessa de restauração e salvação do povo de Israel, o que não existe para os gentios. A promessa de Deus para os gentios é que em Cristo eles serão abençoados. Em Cristo eles serão benditos. Mas quem não tem o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, com relação aos gentios, nós temos esta diferença. Se a igreja é abençoada e há a promessa dela ser arrebatada e de reinar com Cristo, não só durante os 1000 anos na terra, mas para sempre, se o remanescente de Israel será salvo por ter crido em Cristo, os gentios que não crerem em Cristo estarão perdidos, assim como os judeus que não crerem em Cristo. Mas não há uma promessa de restauração dos gentios, porque os gentios precisam crer em Cristo para fazer parte da igreja, para alcançarem a salvação, para alcançarem a vida eterna. É por isso que uma promessa que existe para os gentios é a promessa da ira futura, ou também chamada promessa da hora da tentação. Lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, está escrito:
e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Existe uma ira futura reservada para os gentios. Lá, essa promessa é repetida em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus promete um tempo que o profeta Daniel descreve desta maneira. Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantou pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, aos gentios está prometido um período chamado da ira futura, um período chamado de hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. É o que os estudiosos da Bíblia chamam de grande tribulação. Serão 7 anos terríveis, como a Bíblia diz, um tempo de angústia como nunca houve. Hoje nós estamos vivendo o começo disso. É o que Jesus chama de princípio das dores. Hoje nós estamos aí perplexos com o aumento da criminalidade, da violência, da corrupção, das doenças, dos terremotos, das guerras, dos rumores de guerra, da fome. Tudo isso, irmãos, é apenas o começo, o início. Tudo isso vai piorar. Já está piorando, porque há uma promessa da ira futura, a promessa da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E essa promessa não é só para os gentios, mas também para os judeus. Agora, Deus, nesses 2 versículos, diz que a igreja ela será poupada. Nós seremos arrebatados antes que comece a grande tribulação. Mas para os gentios está prometida a grande tribulação. Nós estamos nos encaminhando para ela, para este período terrível da história da humanidade. Um período em que, além do diabo governar o mundo, sem resistência do Espírito Santo, nós também teremos os castigos de Deus, que serão jogados sobre a terra por causa da impenitência do povo. Então, é um período terrível, e é por isso que eu e você precisamos viver em santidade, estar preparados, porque Jesus a qualquer momento virá arrebatar a igreja para poupar a igreja da grande tribulação. Esta é uma promessa que está reservada aos gentios. Mas como Deus é misericordioso, ao mesmo tempo em que ele promete a ira futura, e esta ira, irmãos, é terrível. Veja o que diz o livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? O pior né? O tempo de maior angústia que já passou a humanidade. Nós estamos nos aproximando celeremente deste tempo. Isto está prometido aos gentios. Mas se você for para o aprisco de Jesus, se você for para o rebanho de Jesus, se você tiver a Jesus como seu pastor, você vai escapar da ira futura. Você vai ser guardado da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Mas, ao mesmo tempo que Deus
promete a ira futura, ele traz uma promessa para os gentios, na sua misericórdia, no seu grande amor. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, Deus promete, mesmo na grande tribulação, que continue a pregação do evangelho. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e do gentio. A igreja não estará mais na terra, mas Deus levantará 144 mil judeus e levantará as 2 testemunhas. E depois ainda levantará 3 anjos para que eles preguem o evangelho durante o período da grande tribulação. Eles irão pregar o evangelho do reino. Por quê? Porque hoje nós pregamos o evangelho da graça. Nós dizemos que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Só que Jesus já terá voltado. Então a mensagem agora tem que ser alterada. E qual será a mensagem? Jesus voltará para reinar. Essa é a mensagem. Jesus salva e Jesus voltará para reinar. Por isso que é o evangelho do reino. E estas pessoas estarão pregando o evangelho para os gentios e para os judeus. Há uma promessa. Jesus prometeu, e este evangelho do reino será pregado em testemunho em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então Deus ainda pregará, levantará homens para pregar o evangelho na grande tribulação. É uma promessa que Deus faz aos gentios. Mas também nós temos uma outra promessa, a promessa de que os povos que forem favoráveis aos filhos de Israel na grande tribulação, eles irão participar do reino milenial de Cristo. Há uma promessa, como Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, todas aquelas nações que forem favoráveis aos judeus durante a grande tribulação, onde eles sofrerão imensa perseguição do anticristo, estas nações irão participar do milênio. É o que nós lemos lá em Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, todas as nações que ajudarem os judeus, que auxiliarem os judeus, que atenderem às necessidades dos judeus durante a grande tribulação, eles receberão uma recompensa. Eles irão reinar com Cristo durante 1000 anos. A terra será restaurada. Haverá um tempo de justiça e de paz. E as nações que foram favoráveis aos judeus participarão deste período sublime
da história da humanidade. E, neste reino de Cristo, as nações que adorarem ao Senhor, que forem a Jerusalém, que será a capital do mundo, durante a festa dos tabernáculos, que é uma das 3 grandes festas judaicas, eles têm uma promessa, que é a promessa de prosperidade material. No milênio, nós teremos fartura de pão, teremos paz, teremos alegria, o diabo estará preso, será um tempo de justiça e de paz. E todas as nações que adorarem a Deus, que forem à festa dos tabernáculos, ainda tem uma promessa para elas. É uma promessa de prosperidade material. Zacarias capítulo 14, versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Então, as nações que vierem adorar ao Senhor Jesus, adorar a Deus, lá em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, eles terão a chuva, terão fartura, terão prosperidade material. Né? E, por fim, há uma promessa para que os gentios que se mantiverem fiéis ao Senhor, quando do final do milênio houver a rebelião, no final do milênio, o diabo será solto e ele enganará as nações. É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. E acabando-se uns 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então, no final do milênio, os gentios que participaram do milênio desfrutaram de todas as bênçãos maravilhosas do reino de Cristo, serão enganados pelo diabo. Mas não todos. Aqueles que não se deixarem enganar receberão a vida eterna, porque se manterão fiéis ao Senhor. E por isso entrarão nos novos céus e na nova terra onde habita a justiça. Porque esta terra e céu, após esta rebelião final, desaparecerão. É o que está escrito no capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E lá no capítulo 21, versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, haverá aqui um novo céu e nova terra, e os gentios que se mantiverem fiéis ao Senhor Jesus no momento da rebelião final terão acesso a este novo céu e esta nova terra, porque crerão em Jesus, não se deixarão enganar pelo diabo, e quem crê em Jesus é salvo. Então, estas são as promessas para todos os gentios. Lembrando, então, a promessa da bênção ou da maldição conforme o seu comportamento em relação ao povo de Israel, a promessa da salvação, que a salvação seria extensiva aos gentios, a promessa de Jesus como a luz dos gentios, da iluminação de todos os campos da vida pela doutrina de Cristo, a promessa da ira futura, a promessa da
de entrar no milênio, se for favorável a Israel, a promessa de prosperidade material durante o milênio, se adorar a Deus, e a promessa de participar dos novos céus e nova terra, se não se rebelarem contra o Senhor ao final do milênio. Agora nós temos as promessas às nações específicas. Eu falei que ia falar das promessas a todos os gentios, e agora nós vamos falar sobre as promessas a nações específicas. A primeira promessa que nós temos, e normalmente essas promessas às nações específicas, como nós dissemos aos irmãos, são promessas de juízo, tendo em vista que os gentios são rebeldes contra Deus. A primeira dessas promessas nós encontramos no livro do Êxodo, no capítulo 17 e no versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Os amalequitas, que eram descendentes de Esaú, estes amalequitas seriam totalmente destruídos. Por quê? Porque foi o povo que odiou gratuitamente os israelitas. Sem que Israel lhes tivesse feito coisa alguma, eles quiseram destruir o povo de Israel quando ele começava a sua jornada no deserto. Deus deu vitória a Israel, mas disse que, como Amaleque odiava de coração o povo de Israel, ele seria riscada, a memória dele seria riscada de debaixo do céu. E esta promessa se cumpriu. Deus mandou que Saul destruísse os amalequitas. Saul foi desobediente. Poupou a família real. Lá, porém, na frente, como nós estudamos no trimestre passado, Amã, que era desses descendentes da família real de Amaleque, assumiu o governo como primeiro-ministro no Império Persa e quis destruir os judeus. Mas Deus, na sua divina providência, inverteu a situação e os inimigos dos judeus é que foram mortos. E naquela oportunidade, Deus cumpriu esta promessa e Amaleque foi riscado. A memória de Amaleque foi riscada de debaixo do céu, porque o povo amalequita foi destruído porque odiava gratuitamente o povo de Israel. Então, aqui nós temos esta primeira promessa a um povo específico, a promessa dada a Amaleque. Outra promessa que nós temos foi a feita aos cananeus, que são os descendentes de Canaã, que era neto de Noé. Você encontra isso lá em Gênesis 9 e 22. Aliás, Canaã foi amaldiçoado pelo próprio avô, por Noé. E qual foi a promessa que Deus fez aos cananeus? Que eles perderiam a terra por causa da sua maldade. Gênesis, capítulo 12, versículo 6. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Deus disse: eu vou dar esta terra para você, para seus descendentes. No mesmo momento que Deus prometeu a terra de Canaã para os filhos de Israel, ele também prometeu que ia tirar a terra da mão dos cananeus. E por que Deus ia fazer isso? Deus explica para o próprio Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16.
E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Eles eram grandes pecadores contra Deus, idólatras, sacrificavam os seus filhos a Moloque, imorais. Lembrem-se que Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim pertencia a este povo. E a maldade deles superou tanto a dos demais que Deus os destruiu antes do que os outros. Porque eles seriam destruídos por causa da injustiça. A injustiça deles. E por isso, como eles eram grandes pecadores, Deus resolveu destruí-los para que e colocar no lugar deles ao povo de Israel. Então, aqui uma promessa que Deus fez para o povo, para uma nação específica. No caso aí, as nações dos cananeus. Né? Lá em Deuteronômio, capítulo 9, nós encontramos o seguinte, versículo 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui fica bem claro que os cananeus perderam a terra por causa da impiedade deles, do pecado deles. Então foi uma promessa. Deus prometeu destruir os cananeus, tirar os cananeus da terra por causa da injustiça deles. Então, eis uma promessa aqui. Nós já vimos para Amaleque, nós já vimos uma promessa para os cananeus, agora vamos ver uma promessa com relação ao Egito. O Egito era uma potência mundial, né, das mais antigas potências do mundo. Nós já encontramos logo no início da história da humanidade, né, os faraós sendo grandes dominadores de parte do mundo de então, do mundo civilizado de então. Deus prometeu que o Egito seria vencido e deixaria de ser potência mundial quando fosse, porque seria derrotado pelos babilônios. Nós encontramos profecias de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel. São longos os textos, nós os colocamos aí no nosso esboço, nos nossos slides, não vamos lê-los aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas os irmãos podem ali observar que Deus, quando o Egito ainda estava no auge, Deus disse que eles seriam derrotados pelos babilônios. E foi o que aconteceu. Babilônia, Nabucodonosor, venceu o Egito e o Egito nunca mais se tornou uma potência mundial. Por quê? Porque Deus prometeu. Mas Deus tem uma promessa de restauração e conversão do Egito ao Senhor. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 19, no versículo 18, naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores,
e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Então, aqui é uma promessa para os egípcios de restauração e salvação. Agora, nós temos que tomar cuidado quando nós lemos essa promessa, que é uma profecia também, é que Deus está se referindo à nação egípcia. Hoje existe um país chamado Egito, mas os moradores deste país não são a nação que é mencionada aqui. Esta nação, que hoje nós chamamos de coptas, eles estão lá no Egito. Os coptas, que eram os egípcios antigos, eles se converteram ao evangelho, eles foram evangelizados, e até hoje tem uma igreja lá chamada Igreja Copta, com seus costumes, na idolatria também, aceitando alguns livros apócrifos como livros inspirados. E a maior parte da população do Egito é formada por árabes. Os árabes acabaram ocupando aquele país. E são, na sua grande maioria, muçulmanos. Não é os árabes que Deus está se referindo aqui, está se referindo aos egípcios antigos. E estes egípcios antigos, que hoje são os coptas, que estão fora da presença de Deus, porque a sua igreja copta adota o paganismo, a idolatria, eles serão salvos. Eles são mantidos por Deus até hoje, sofrem terrível perseguição, muitos adotam o islamismo como sua religião para diminuir a perseguição que sofrem, mas este povo não será destruído, porque há uma promessa de Deus de salvá-los. É o que acontece também com os assírios. Neste mesmo capítulo 19 do livro do profeta Isaías, no versículo 23, naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, a obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Então, essa mesma promessa que existe para os egípcios, também existe para os assírios. E os assírios hoje, irmãos, moram uma parte na Turquia, uma parte no Irã, no Iraque, e eles formam também uma igreja pequena, chamada Igreja Assíria ou Igreja Caldeia, que é também uma igreja cristã, mas desviada, porque também tem idolatria, tem o paganismo, mas este povo tem sido mantido, apesar de toda a perseguição que também sofrem. Por quê? Porque é uma promessa de eles serem restaurados, de eles serem salvos. Então, aqui nós temos uma promessa de salvação e restauração para o remanescente egípcio e para o remanescente assírio. Deus também prometeu às nações vizinhas a Israel que todas elas seriam subjugadas pela Babilônia. Nós já vimos aqui com relação ao Egito.
Mas Deus, através do profeta Jeremias, no capítulo 25, versículos 19 a 24, numa situação até interessante, estava o rei Joaquim recebendo embaixadores dos países que ali estavam, em volta dele, e Jeremias foi até o rei e até os embaixadores para dizer que todos deveriam se submeter a Nabucodonosor voluntariamente, para que não fossem mortos ou houvesse morte de muita gente, porque Deus estava entregando todas aquelas nações aos babilônios. E foi isso que aconteceu. Deus prometeu subjugar a terra de Uz, os filisteus, Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom, Dedã, Tema, Bus, a Arábia, os povos misturados do deserto, Zinri, Elão e a Média nas mãos de Nabucodonosor. E aquilo que Deus prometeu se cumpriu. Todas estas nações foram subjugadas pelos babilônios. Mas Deus também prometeu castigar a Babilônia e fazer com que a Babilônia fosse totalmente destruída e se transformasse num deserto perpétuo. Deus, através de Jeremias, de Isaías, principalmente, mostrou que Babilônia seria destruída. Ela se tornaria senhora das nações, mas ela depois também seria destruída e se transformaria num deserto perpétuo. Essa expressão bíblica, deserto perpétuo. E, irmãos, isto se tornou uma realidade. Depois que foi dominada pelos persas, Babilônia, ainda durante o domínio persa, ela teve uma certa proeminência, né? Mas aos poucos ela foi sendo destruída. E nos dias dos romanos, nós temos escritos de romanos, ainda já no Império Romano, em que historiadores, pessoas que passaram por Babilônia, dizia que Babilônia era apenas ruína, não tinha sobrado nada. Jeremias 25 e 12. Jeremias 25 e 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo. E vá hoje lá à Babilônia. Tem aquele livro do pastor Abraão de Almeida, Babilônia ontem e hoje. Vai ver lá a Babilônia como está. Babilônia é ruína. Só é local de visitação turística das ruínas. Não se construiu uma nova cidade. Por quê? Porque Deus disse que seria um deserto perpétuo. Na década de 80, de 1980, o ditador iraquiano Saddam Hussein quis reconstruir a Babilônia. Começou a reconstruir a Babilônia. Houve a Guerra do Golfo. Saddam Hussein foi retirado do poder. Uma ditadura de muitos anos, foi retirado do poder. As obras foram abandonadas e só ficou mais ruína. Por quê? Porque Deus prometeu que Babilônia seria um deserto perpétuo. Ninguém reconstruirá a Babilônia, porque Deus assim o disse. Então Deus prometeu que Babilônia se transformaria num deserto perpétuo. Deus também proferiu juízos, que são promessas de juízo para Edom. Tanto o profeta Isaías, quanto o profeta Jeremias, quanto Obadias, falaram que Edom seria destruído
Por quê? Porque Edom se alegrou quando Israel foi levado cativo para a Babilônia. Aliás, ajudou os babilônios a matarem os israelitas quando da tomada de Jerusalém e da destruição do templo. Eles fizeram festa e traíram os seus irmãos, porque os edomitas são os descendentes de Esaú. E Deus então disse que, embora os edomitas se levantassem, eles seriam totalmente destruídos. E isso se cumpriu literalmente. Num primeiro momento, os edomitas tiveram vantagem. Além de terem ficado ao lado dos invasores, a história nos mostra que edomitas governaram os israelitas. Herodes, o Grande, aquele que reinava quando Jesus nasceu, ele era edomita. E depois que ele morreu, seus filhos dividiram o seu reino. Filipe, Herodes, o tetrarca, Arquelau. Depois, o seu neto, Herodes Agripa, reuniu os reinos novamente. Herodes Agripa I, depois do seu filho Herodes Agripa II. Eles governaram sobre os israelitas, sobre os judeus. Mas, como Deus disse, ainda que suba até as estrelas, dirá: eu te farei cair. E hoje não há mais nenhum edomita. A região deles hoje é desértica, lá no deserto da Judéia. Ninguém mora mais lá. Por quê? Porque Deus prometeu que iria, por causa da maldade dos edomitas contra Israel, iria exterminar esta nação. E esta nação desapareceu. O mesmo acontece com Amon. Os amonitas, Deus também disse que eles seriam destruídos. Jeremias 49 e 10. Jeremias 49 e 2, desculpe-me. Porquanto eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados, e Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Amon também foi destruído. Por quê? Porque primeiro lá já tinha se oposto a Israel, lá quando Israel estava no deserto, negou a dar água para eles. Por isso os amonitas não podiam nem sequer entrar na casa do Senhor. Mais à frente, lá nos dias de Neemias, Tobias, que era amonita, foi um dos grandes adversários da reconstrução de Jerusalém. E ele era muito hábil, ele conseguiu inclusive casar um filho seu com uma filha sua com o sumo sacerdote Eliasibe, e chegou a ocupar uma parte do templo para si. Neemias precisou fazer o despejo, o primeiro despejo que a gente vê na história. Ele despejou o Tobias ali. Né? Por isso os amonitas foram destruídos. Não foram imediatamente destruídos, mas também foram destruídos. Ao contrário dos moabitas. Os moabitas foram destruídos justamente no cativeiro da Babilônia. Com os assírios, eles se tornaram um resíduo pouco pequeno e impotente. É o que foi profetizado por Isaías, lá em Isaías 16 e 14. Mas agora falou o Senhor, dizendo: dentro em 3 anos, tais quais os anos de assalariados, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente. E foi o que aconteceu. 3 anos depois dessa profecia, os assírios invadiram Moabe, e Moabe nunca mais se estabeleceu como nação. Os irmãos vejam que quando Israel voltou, quando os judeus voltaram do cativeiro, quem eram os adversários dos judeus? Os samaritanos e os amonitas, mas não os moabitas, porque eles já eram um resíduo pouco, pequeno
e impotente. E depois acabaram por se desfazer. Também, e aí nós terminamos estas promessas às nações específicas, falando dos filisteus. Os filisteus tinham uma perpétua inimizade contra Israel. Hoje, filisteu, inclusive, simboliza os inimigos de Israel. Tanto que os romanos, quando expulsaram os judeus, no ano 135, eles expulsaram definitivamente os judeus da terra de Canaã, da terra de Israel. Eles mudaram o nome da terra de Israel para Palestina, em homenagem aos filisteus. Palestina quer dizer terra dos filisteus. Os filisteus não existiam mais, mas os judeus, os romanos, para humilhar os judeus, colocaram o nome dos principais inimigos dos judeus na terra, Palestina. E hoje os árabes chamam a terra de Israel de Palestina e dizem que vão lançar Israel ao mar e restabelecer a Palestina. Por quê? Porque a Palestina quer dizer os inimigos dos judeus. Lembram dos filisteus, onde havia uma perpétua inimizade. É o texto bíblico quem diz, Ezequiel, capítulo 25, versículo 15. Assim diz o Senhor Jeová, visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia, para destruírem com perpétua inimizade, portanto, assim diz o Senhor, eis que eu estendo a mão contra os filisteus e arrancarei os quereteus e destruirei o resto da costa do mar. Executarei neles grandes vinganças com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor quando eu estiver exercido a minha vingança sobre eles. E foi o que aconteceu. Os filisteus já foram atacados por Faraó e houve a destruição deles antes mesmo que Nabucodonosor viesse e acabasse de destruí-los e depois dominasse o próprio Egito. Aqueles que se levantam contra Israel sempre são exterminados e derrotados. É promessa de Deus. E as promessas de Deus não falham. Então, com este breve estudo, pretendemos complementar o estudo das promessas de Deus, mostrando as promessas em relação aos gentios. Amém.